Eu falei que ia cair efeito Magnus no ITA, então fica comigo até o final para você resolver essa questão. Fala pessoal, eu sou o professor Jean Pegoraro e hoje falaremos da questão, uma das mais belas, na minha opinião, que caiu na prova do ITA. É uma questão que fala de efeito Magnus, né? Que você precisa saber o produto vetorial, porque senão você não vai conseguir resolver essa questão, tá? Você pode ver qualquer outro vídeo aí na internet e as pessoas começam a falar da diferença de pressão e cai entre nós. Você acaba não entendendo, tá? Então, vê o jeito que eu vou te mostrar, que vai ser com produto vetorial, que você que está estudando em alto nível não vai ter dificuldade com isso. Por isso, curte o nosso vídeo agora e fica comigo até o final para você entender esse produto vetorial. Fala pessoal, vamos resolver essa questão do ITA sobre efeito Magnus e sem EE, né? Vamos usar o produto vetorial para entender isso. Acompanha comigo a leitura dessa questão. Ela diz o seguinte: a figura mostra inicialmente, ela gira uma bola, né, com velocidade angular no sentido horário para quem observa do leste, sendo nula a velocidade do seu centro de massa. Durante a queda, o eixo de rotação da bola permanece sempre paralelo à direção oeste-leste. Considerando o efeito do ar sobre o movimento da queda, são feitas as seguintes afirmações. Então você precisa saber a regra do tapa, a regra do parafuso, o produto vetorial para resolver essa questão. A bola, primeira afirmativa, tá? A bola está sujeita a apenas forças verticais e, portanto, cairá verticalmente. Então vem para mim, olha só. Vai acontecer, como essa bola está girando em um fluido, ela vai estar sujeita à ação da força de Magnus, tá? Então a força de Magnus, a gente tem um produto vetorial que eu preciso saber usar a regra do tapa com a mão direita e a regra do parafuso tudo com a mão direita, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que determinar é para onde está o vetor velocidade angular. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente tem um observador olhando aqui, tá? Essa ideia é interessante. Esse observador, ele vai enxergar o quê, ó? Vê se tu entende o que esse observador vai enxergar. Esse observador, ele vai enxergar o quê? Ele vai enxergar essa bola meio maluca que eu pintei, né? Ele vai ver uma bola e ele vai ver só essa parte azul da bola, porque eu pintei ela convenientemente para isso mesmo. Ele vai ver só a bola aqui, ó. Ele vai ver a parte azul da bola pra gente ver o que vai acontecer. Aí ele vai verificar a velocidade angular aqui, ó. A velocidade angular, na realidade não vai ser assim, mas esse aqui vai ser o giro, tá? E aí a gente vai ter que usar a regra do parafuso para achar o vetor velocidade angular, para usar a regra do tapa para ver onde está a força de Magnus. Então como é que funciona a regra do parafuso? Você vai girar com os 4 dedos em virtude do giro, tipo imagina que é um parafuso, tudo com a mão direita, tá? E aí para onde apontar o polegar vai ser o vetor velocidade angular. Vai ser o vetor velocidade angular. Então vamos entender, ó. O giro da bola tá assim, então o vetor velocidade angular aqui vai ser saindo do plano do quadro. Vai ser saindo do plano do quadro, tá? E agora vem a regra do tapa com a mão direita para você determinar a força de Magnus. Então primeiro você vai fazer isso aqui, ó. Você vai achar o vetor velocidade angular usando a regra do parafuso com a mão direita. E depois você vai usar a regra do tapa para força de Magnus, que funciona da seguinte maneira, ó. Os 4 dedos e o polegar vão fazer um papel muito importante nisso. E esse papel vai ser o quê, ó? O teu polegar vai ser o vetor velocidade angular e os seus 4 dedos serão a velocidade translacional da esfera ali quando ela cair. E a força de Magnus vai ser orientada pela força da palma da mão, tá? Se você quer saber, quer entender isso aqui melhor, procura aqui na descrição do vídeo, e eu também botei um card no início e no fim do vídeo sobre a teoria que eu dou, eu aprofundo bastante isso aqui de efeito Magnus, tá? Te aconselho a olhar porque você não acha isso na internet. Então beleza. Vamos entender o que está acontecendo, tá? Instantaneamente, a esfera ela vai estar caindo para baixo, né? Passa um instante de tempo, ela vai ter um vetor velocidade translacional, né? Um vetor velocidade translacional, deixa eu botar esse desenho para cima aqui, ó. O vetor velocidade translacional para baixo, né? Então aqui vai ser o giro, né? O ômega está saindo do plano do quadro, tá? O ômega está saindo do plano do quadro, aqui em direção a ele, e ela vai começar a cair, né? Então ela vai ter uma velocidade translacional instantaneamente para baixo, que é esse V translacional que a gente vai botar. E aí, gente, o que a gente vai fazer?
a gente vai usar a regra do tapa, uma vez que eu já determinei a orientação do vetor velocidade angular com a regra do parafuso, e vamos descobrir para onde é que está a força de Magnus, né? Então vamos lá. Você vai ter que deixar a sua mão dura, sempre com a mão direita, né? O polegar é a velocidade angular, que ela está saindo do plano do quadro. Veja bem, ó, ela está saindo do plano do quadro, e a velocidade translacional está para baixo. Então, ó, essa vai ser a orientação da minha mão, ó. Então, ó, velocidade translacional para baixo, então são os 4 dedos, e a velocidade angular para fora, então regra do tapa. Então a força de Magnus, ela vai ser para a direita de quem olha ali. Então a força de Magnus ali, ela vai ser para a direita, ó. Essa vai ser a orientação da força de Magnus. Se essa vai ser a orientação da força de Magnus, a gente vai ver o seguinte, ó, que se eu olhar esse plano, imagina que eu tô olhando de frente, né? Eu vou estar vendo essa força de Magnus na direção norte aqui, ó. Eu tô vendo a direção da força de Magnus na direção norte. Então essa bola, ela vai cair, né? Ela vai cair curvando para lá. Por isso que a primeira afirmativa que diz assim, ó, a bola está sujeita apenas a forças verticais, porém cairá verticalmente. Não, ela vai sofrer a força de Magnus, que eu demonstrei agora, para a direita ali, né? Então a primeira tá errada, né? Deixa eu ver como é que estão as gravações. Vamos ler o item 2 dessa questão do ITA, tá? A bola adquire quantidade de movimento para norte ou para sul. Então ele está perguntando, olha, a bola vai adquirir quantidade de movimento para norte ou para sul? Se tiver para um dos dois, vai estar certa a questão. Então veja bem, como a gente já determinou a força de Magnus, então a bola, além de cair, ela vai ser curvada para norte. Então ela vai adquirir sim quantidade de movimento na direção norte. Então tá certa a segunda, né? A segunda tá certa. Ela vai ter um acréscimo de quantidade de movimento na direção norte, por causa da força de Magnus, como eu demonstrei antes. Mais uma vez, se você não sabe o que é isso, procura aqui no meu canal, eu botei na descrição do vídeo um link que é um vídeo teórico explicando isso. E eu te aconselho a enxergar isso aqui, tá? Vamos ver a terceira. Quanto maior for a velocidade angular da bola, mais ela vai se afastar do ponto C. Eu não coloquei o ponto C aqui, né? Ponto C é isso. Pois é, isso é verdade. Por quê? Porque a força de Magnus, ela vai depender do vetor velocidade angular. Eu vou botar ela aqui para você ver, ó. Deixa eu achar um canto aqui para você enxergar. Até colocar aqui, ó. Como é que seria o módulo da força de Magnus? O módulo da força de Magnus vai ser igual a 1/2, tá? 1/2, que aí tem um coeficiente de Magnus, que você não precisa saber de cor, tá? Esse coeficiente de Magnus é algo que, caso o ITA peça para você calcular, ele vai te dar, tá? Ele vai depender da densidade do ar, ou seja, o fluido que está envolvido, nesse caso, vai ser o ar, né? Aí vai ser o quê? A área efetiva, o R, né? Deixa eu abrir um pouquinho de espaço aqui, só para eu conseguir ver isso aqui melhor. O R vai ser a área efetiva ali da nossa bola, da nossa esfera, né? E aí vai ser o quê? Ômega, que é o vetor velocidade angular, e aí vetorial V, né? Vetorial V. Então, esse aqui é assim que se calcula a força de Magnus, né? Só que, claro, né, como é um produto vetorial, se a gente quiser calcular o módulo dela, a força de Magnus, né, daí eu vou tirar o vetor, né, vai ser 1/2, o coeficiente de Magnus, vezes a densidade do ar, né, vezes a área, vezes o R, ômega V. Só que olha só, se eu estou calculando o módulo de um produto vetorial, eu tenho que botar o ângulo entre esses dois vetores, né? E aí você já sabe que eu vou ter que botar um seno do ângulo θ aqui, né? Porque quando eu faço o produto vetorial, para ele funcionar, significa dizer que o vetor velocidade angular e o vetor velocidade translacional tem que estarem a 90 graus em si, né? Lá no meu vídeo teórico de força de Magnus eu explico isso direitinho. Mas enfim, né? O que a afirmativa 3 diz? Que quanto maior for a velocidade angular da bola, mais ela vai se afastar do ponto C. É verdade, porque olha só, se você aumentar o vetor velocidade angular, você vai aumentar a força de Magnus. E aí, usando a regra do tapa, ela vai se deslocar mais ainda. Então a terceira tá certa, né? Então a terceira afirmação vai estar certa nessa questão do ITA. E aí deixa eu ver quais são as alternativas. A gente vai ficar com 1, 2, 3. Peraí, eu pulei aqui, né, gente? Essa aqui na real é a 4, né? Essa aqui na real é a 4, sem problemas. Essa aqui é a 4. Essa aqui é a 4, sem problema. Acredito que você vai se organizar. Então eu pulei a 3 ali, não tem problema. Essa aqui é a 4, né? Aí vem a terceira que eu pulei. Vou fazer a terceira aqui, ó. Fazer a terceira aqui, tá um pouquinho fora de ordem, daí vem a terceira.
A bola adquire quantidade de movimento para o leste ou para sul. Tá, agora tem um detalhe bem legal, né? Não é para leste e para sul, a gente já discutiu que vai ser para norte. Então essa aqui, ela tá errada, né? Então vamos ver, vamos organizar aqui. Certa vai ser a 2 e a 4. A 2 e a 4, né? 2 e 4, alternativa B de Brasil. Alternativa B de Brasil. Então só cuida que eu resolvi a 4 antes da 3, mas acredito eu que vocês conseguiram entender. Mas agora você já sabe resolver essa questão do ITA de efeito Magnus, né? Inclusive, faz o seguinte, né? Curte o nosso vídeo agora, e se você não viu ainda o meu vídeo sobre a teoria da força de Magnus, olha aqui na descrição, eu tô botando aqui no card para você ver, que vai complementar o raciocínio dessa questão. Inclusive, comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça. E é interessante você fazer isso, você sabe por quê? Quando esse vídeo ficar pronto, que você pediu aqui embaixo, para você saber quando ele ficar pronto, acione a notificação do sininho. Porque se você acionar a notificação do sininho, você vai ser notificado quando eu fizer esse vídeo que você pediu aqui nos comentários. Então tá, eu sou o professor Jean Pegoraro, desejo a vocês ótimos estudos, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.